Boa noite. O intuito dessa aula é revisar o sistema respiratório e as emergências respiratórias, conforme aplicado em aula. Então, só para a gente lembrar como funciona o sistema respiratório, é um sistema muito importante. E a sua principal função é a troca gasosa, ou seja, vai ser captado o oxigênio da atmosfera, entrar pela via condutora até a porção respiratória e nos alvéolos vai ocorrer o quê? A troca gasosa, ou seja, o sangue vai captar esse oxigênio através da hemoglobina, né, por um processo que se chama difusão, e vai deixar o dióxido de carbono, que é um resíduo metabólico. Então, a principal função do sistema respiratório é absorver o oxigênio, né, fazer a troca gasosa e eliminar o dióxido de carbono. Mas ele também ajuda o quê? Na participação do equilíbrio ácido-base, na fonação, defesa pulmonar, dentre outras coisas. Então, o sistema respiratório é muito importante para o nosso organismo, né? Uma pessoa que tem um problema no sistema respiratório, geralmente tem várias descompensações, né? Acometem outros órgãos e tem uma qualidade de vida um pouco insatisfatória. E diversas patologias acometem o sistema respiratório, como, por exemplo, o DPOC, tuberculose, Covid-19, gripe, faringite, bronquite, derrame pleural, enfisema, fibrose, dentre outras doenças. São muitas patologias que acometem o sistema respiratório. E essas patologias podem agravar e evoluir para uma insuficiência respiratória. E o que é uma insuficiência respiratória, ou tão falado IRPA? A insuficiência respiratória pulmonar aguda é uma disfunção pulmonar. Quando eu falo em disfunção, eu estou falando que o sistema pulmonar não está funcionando adequadamente. Então, devido a algum tipo de problema, ele para de fazer o quê? A troca gasosa adequadamente, fazer sua expansão adequadamente, ou seja, acaba comprometendo outras funções do nosso organismo, né? Principalmente a troca gasosa. Então, essa disfunção pulmonar ela pode ocorrer por doenças que acometem o tecido pulmonar, fazendo com que os alvéolos se tornem rígidos pelo acúmulo de fluidos nos alvéolos, exigindo maior esforço respiratório durante a expiração. Então, pessoal, diversas patologias podem fazer o paciente a evoluir para uma insuficiência respiratória pulmonar aguda. Diversas, né? Tantas patológicas e tanto outras patologias que não são de origem pulmonar. Por exemplo, um paciente que sofreu um acidente de carro, de moto, teve um traumatismo craniano. Esse paciente ele pode evoluir para uma insuficiência respiratória. Por que ele pode evoluir para uma insuficiência respiratória? No cérebro, a gente tem uma parte que é o centro da respiração. E quando acometido esse centro da respiração, o paciente ele tem uma dificuldade de respirar devido ao nível de consciência também, e ele pode evoluir sim para uma insuficiência respiratória. Também numa infecção, por exemplo, um paciente com uma infecção de urina, uma infecção abdominal, ou uma infecção de outro foco, né, que se pode evoluir para uma sepsemia, uma infecção generalizada, pode evoluir também para uma insuficiência respiratória. Uma das funções que eu citei para vocês agora de pouco é o que? O equilíbrio, né? Então, o metabolismo, o mecanismo de defesa. Então, nesse mecanismo, quando tem alguma infecção, o organismo nosso ele tenta compensar. E o sistema de respiratório ele faz parte disso. Ele entra nesse mecanismo para tentar compensar esse desequilíbrio no nosso corpo. Então, tem uma insuficiência renal, por exemplo, ou alguma infecção muito grave, aumenta a respiração para tentar compensar isso, diminui a respiração, né? Segura um pouco o CO2, ele segura um pouco o oxigênio. Então ele faz mecanismos para tentar compensar. E dependendo da gravidade, ele pode sim entrar numa falência respiratória, ou seja, numa insuficiência respiratória pulmonar aguda. Então não são só as patologias respiratórias que podem evoluir para essa insuficiência respiratória, para essa disfunção pulmonar, e sim também outras patologias. E como que nós iremos reconhecer esse tipo de insuficiência respiratória? Como eu falo sempre nas aulas para vocês, sempre a gente tem que ter critérios, sempre olhar o paciente de maneira diferenciada, como um todo, ter um olhar holístico, porque o paciente ele pode apresentar sinais de agravamento, sinais de deterioração clínica, e isso é importante nós reconhecermos. Então, no caso da insuficiência respiratória, o que pode acontecer? O que o paciente pode apresentar frente a esse quadro? Por exemplo, taquipneia, uma taquicardia, uma
bradipneia, uma bradicardia. Então ele pode ter várias alterações, tanto alterações cardiológicas, tanto alterações de frequência respiratória. A frequência respiratória ela tem um padrão, e ela pode aumentar, fazer uma taquipneia, ou uma bradiquineia, ou se não uma apneia, uma ortopneia. A saturação pode cair, a saturação também pode ser um sinal que o paciente está fadigando, que ele está entrando em insuficiência respiratória. Então, viu que a saturação do paciente, a basal dele é 98, 95, 92, mas no momento que nós fomos verificar, estava 85, 80, né, 83, opa, alguma coisa não está legal. Outra coisa também, não ligada à respiração, mas que pode alterar. Quando há baixa oxigenação no organismo, o paciente pode ficar confuso. Ele pode apresentar confusão mental, desorientação, ou às vezes pode ficar ao contrário, pode ficar sonolento, né? Uma outra coisa importante são as extremidades. Geralmente, se o paciente não está conseguindo captar adequadamente o oxigênio, o que vai acontecer? Não vai chegar oxigênio necessário nas extremidades. Então, a perfusão periférica dele vai ficar ineficaz. Então, ele vai ter uma perfusão periférica ineficaz, vai começar com esforço respiratório, o uso da musculatura acessória também é presente, né? Tiragem intercostal, então a gente vê que ele tem um esforço respiratório que consegue ver até as costelas, porque ele está fazendo uma compensação para conseguir chegar oxigênio adequado até as suas células. Então, são vários sinais e sintomas que o paciente pode apresentar. Então, nós, profissionais da saúde, temos que ter esse olhar holístico, ficar atento para reconhecer quando o paciente estiver entrando numa insuficiência respiratória ou evoluindo por uma insuficiência respiratória, né? E para mim fazer um atendimento, pessoal, eu preciso saber o quê? O que eu tenho de equipamentos e materiais dentro da minha unidade? Seja numa enfermaria, seja no pronto-socorro, seja numa unidade de terapia intensiva, no pronto atendimento, dentre outros locais de saúde. Então, se eu cheguei no plantão, eu não conferi, eu não sei o que eu tenho de materiais e equipamentos para poder atender uma emergência respiratória. Então, como eu disse para vocês, cheguei num setor, acabei de pegar o plantão, eu tenho que fazer a conferência desses materiais. Os materiais têm que estar conferidos, têm que estar de maneira adequada, de fácil visualização, para que, se caso algum paciente evolua para uma insuficiência respiratória ou para uma emergência que seja, a gente tenha alguns materiais para poder atender esse paciente da melhor forma possível. Então, essa checagem, essa fiscalização diariamente, rotineiramente, todos os dias, é de fundamental importância. Quais são os principais materiais e equipamentos para atender uma emergência respiratória? Então, geralmente, material de oxigenoterapia. Então, tem que ter lá catéter nasal de O2, eu tenho que ter umidificador, eu tenho que ter prolongamento, eu tenho que ter máscara de alto fluxo, máscara com reservatório, água destilada. Então, tem que ter vários dispositivos de oxigenoterapia, porque posteriormente vai que o paciente tem já um uso de catéter, o catéter não vai servir. Então, tem que ter uma máscara de alto fluxo para oferecer mais oxigênio. Dependendo de determinadas instituições, tem outros dispositivos, como máscara de Venturi, dentre outros dispositivos de oxigenoterapia. Outro item importante que vai auxiliar muito numa emergência respiratória são a cânula de Guedel. Então, a cânula de Guedel é essencial, porque ela facilita a passagem do ar para o pulmão. Ou seja, ela é permeável, ela vai fazer uma abertura na via aérea que o paciente consiga respirar um pouco melhor. Então, a cânula de Guedel ela é essencial. Outro item importante, aspirador e kit de aspiração. Pode ser que o paciente evoluiu para uma insuficiência respiratória devido a uma obstrução, né, uma broncoaspiração ou alguma coisa que esteja num corpo estranho na sua cavidade oral. Então, o material de aspiração é muito bem-vindo. Ventilador manual completo ou ventilador bolsa-válvula, que é o famoso AMBU, ele é essencial para fazer as ventilações de resgate. Então, se não tiver ele funcionando, montando corretamente, a nossa emergência não vai dar certo, não vai ter um atendimento adequado. Então, tem que ter esse dispositivo, né? Sempre a bolsa-válvula, o AMBU ou o ventilador manual para a gente fazer as ventilações de resgate. E material de intubação, porque a gente vai iniciar esse atendimento, mas como nós não fazemos nada sozinhos nas instituições, a gente tem uma equipe por trás, tanto fisioterapeutas, enfermeiros, técnicos de enfermagem e médicos, é necessário um material de intubação. Então, o material de intubação eu devo conferir também diariamente,
ver se está de acordo, se o laringo está funcionando, se tem os tubos adequados, se tem seringa, se tem medicação para entubar, se tem fio guia, todos os materiais de intubação se estão adequadamente reunidos e testados. Isso é fundamental, porque posteriormente, se o médico vê que o paciente está em insuficiência respiratória franca, ele vai fazer uma intubação orotraqueal para garantir uma via aérea avançada. Então tem que ter. E também um carrinho de emergência. Né? Eu vou fazer todo o atendimento de emergência respiratória, mas o paciente tem uma chance grande de evoluir para uma parada cardíaca. Então, se ele evoluir para uma parada cardíaca, a gente vai iniciar um procedimento de ressuscitação cardiopulmonar. Então, isso é primordial. Esses são os materiais que não devem faltar, deve conter no carrinho, né, que deve ter no posto de enfermagem, que deve ter em todos os setores e deve ser checados e conferidos a cada troca de plantão. Tá certo? E para iniciar nosso atendimento, como que deve ser feito? Vamos começar pelas aberturas das vias aéreas. Então tem que saber qual que é essa causa. Por que o paciente evoluiu para uma insuficiência respiratória? Ele tinha algum grau de infecção? Ele tinha patologia pulmonar? Ou não, o paciente não tinha e ele engasgou. Se ele engasgou, pessoal, eu tenho que tentar desengasgar esse paciente. Seja com uma manobra de Heimlich, né? Ou uma aspiração orotraqueal. Então o paciente está com alguma coisa na cavidade, o aspirador vai ser muito bem-vindo. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é uma inspeção. Vou fazer uma inspeção, ver que o paciente está entrando em insuficiência respiratória, está com frequência respiratória aumentada, ele está desaturando, está com cianose labial, cianose de extremidade, dificuldade de respirar, esforço respiratório, eu vejo que tem alguma coisa na cavidade oral. Tem prótese dentária, tem alimento, tem alguma coisa que está obstruindo a passagem do ar? Se não tiver, qual que é o outro passo que nós iremos fazer? É fazer a abertura de vias aéreas. Então, para a abertura de vias aéreas, utilizamos duas técnicas, ou seja, duas manobras efetivas. De Austrum, que é a manobra utilizada no trauma, geralmente. Então, se o paciente a gente não conhecer, a gente vai usar essa manobra, porque o paciente pode ter uma lesão de cervical e a gente não sabe se ele teve um trauma ou não. Então, é necessário fazer essa manobra. Agora, se for um paciente clínico, que ele já está internado, está internado já há alguns dias por algum motivo, ou ele está no pronto-socorro, chegou um quadro de algum tipo de patologia que não tem trauma, eu vou usar a manobra de chin lift. Essa é a melhor maneira para a gente fazer a abertura das vias aéreas, onde eu vou levar o aumento do paciente e a partir disso eu vou desobstruir essa via aérea. Vai facilitar a passagem do ar para o pulmão. Então essa manobra ela é essencial. Feito isso, pessoal, o paciente não melhorou, o que a gente vai fazer? Cânula de Guedel. Então já comunico com os outros profissionais, socorro, né? Peço ajuda, até chegar uma cânula de Guedel. A cânula de Guedel é muito bem-vindo nesses casos. Né? Ela vai facilitar essa passagem do ar para o pulmão do paciente. Feito isso, pessoal, vamos iniciar o quê? As ventilações de resgate. Então eu já vi que não tinha nada na cavidade oral, fiz a abertura das vias aéreas, o paciente não melhorou, coloquei cânula de Guedel, também não está respondendo, e é tudo simultâneo, um atrás do outro. Vou iniciar o quê? Ventilação de resgate. Como que funciona a ventilação de resgate? Vou utilizar a minha manobra de ventilação CE ou C3, vou aclopar bem no rosto do paciente e vou fazer uma ventilação a cada 5, 6 segundos, totalizando de 10 a 12 ventilações por minuto. Essa é a ventilação de resgate, até que chegue o médico para avaliar esse paciente se vai ser necessário uma via aérea avançada. Feito isso, o paciente conseguiu sair da insuficiência respiratória, ele começou a respirar um pouco melhor, né? A saturação começou a melhorar, diminuiu um pouco o esforço respiratório, é um paciente que não vai poder ficar sozinho. Geralmente, ou ele tem que manter no pronto-socorro, ou até numa unidade de terapia intensiva, para manter monitorado, verificar os sinais vitais, monitorar ele a cada meia hora, a cada 15 minutos, vai depender muito do quadro do paciente. Ou, se possível, até né, um médico optar por uma intubação, se for um paciente mais grave, ficar entubado na ventilação mecânica. Né? Um paciente que deve ser assistido. Então, após o procedimento que o paciente melhorou, ele tem que continuar sendo assistido. Então, sempre cabeceira elevada, manter-se mais próximo do paciente, verificar os sinais vitais com mais frequência, colocar um dispositivo de máscara que seja necessário para ele, né? Às vezes uma máscara de alto fluxo, ou uma máscara com reservatório, uma máscara de Venturi, qual que for mais adequado para o paciente, e assistir esse paciente adequadamente. Certo, pessoal? E se caso nesse procedimento o paciente parar, ou seja, fazer uma parada cardiorrespiratória, que ele fica, além da insuficiência respiratória, ele fica com ausência de pulso,
iniciar o atendimento de ressuscitação cardiopulmonar. Aí vamos entrar com as massagens, né? A cada 30 para 2, então 30 massagens para 2 ventilação, até garantir a via aérea. Garantir a via aérea, a gente muda para o suporte avançado de vida. Então esses métodos vão garantir que nós, profissionais de saúde, podemos fazer um atendimento adequado para o nosso paciente. Então, pessoal, só para revisar essa aula para vocês, né, muitos alunos acabaram faltando na segunda-feira e foi uma aula muito importante. Como vai ter a avaliação nos dias seguintes, é necessário que vocês assistam esse vídeo para fixar um pouco mais a matéria, né, auxiliando com o conteúdo teórico que foi apresentado para vocês. E se precisarem de alguma coisa, estou à disposição. Uma boa noite, até mais.